Antes de começar essa palestra, gostaria de lembrar a vocês que a gente acabou de descobrir que o ovo não gera colesterol, né? O que nós sabemos muito pouco. Eu sempre tenho acostumado a iniciar as palestras que eu faço e que, porventura, vem diminuindo a quantidade, até pelas atividades mediúnicas, que Allan Kardec, na Revista Espírita de 58, ele faz uma pergunta muito intrigante ao espírito de Júpiter, perguntando a esse espírito se nós pegássemos os melhores, né? Aí o André, né, da civilização, né? Chico Xavier, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, os melhores da nossa civilização, e a gente transpusesse para Júpiter, como vocês os classificariam? Os espíritos de Júpiter dizem: como os vossos macacos. Ou seja, ele não falou aquilo para desmerecer o nosso processo evolutivo. Ele não disse que nós estamos atrasados no nosso processo inexorável, que vai acontecer, está acontecendo, de evolução espiritual, evolução emocional, evolução biológica, que naturalmente acontece, mas que dentro de uma trajetória de espíritos simples e ignorantes, até uma proposta angelical, nós estamos muito distantes. E muitas vezes nós nos pegamos numa cobrança desenfreada, por resultados rápidos. O próprio Espírito Hamed veio nos dizer, numa dessas obras, né, agora nós estamos trabalhando para unificá-las em uma só, trazendo mais casos, né, de tudo que essas duas nos trazem, casos compilados, né, bem trabalhados, e clínicos, com observação, variáveis, que não começou aqui, não vai terminar aqui. Porque muitas vezes, ao longo da vida, dentro da abordagem dos transtornos mentais, dentro da saúde mental, a gente se pega de uma forma muito dogmática, querendo chegar onde não vai ser possível, colocando uma evolução mental, espiritual, muito distante daquilo que nós não vamos alcançar. Veja, isso não é falta de fé, isso não é falta de busca, isso não é falta de entrega, é coerência. Certa feita eu fui fazer uma palestra, estava uma ex-namorada minha para me lascar. Aí no final ela veio me cumprimentar e disse: você é completamente contraditório com as coisas que você disse. Eu falei: eu sou. Porque veja, o Evangelho está naquela porta, eu estou aqui. Eu ainda não consigo viver o Evangelho em toda a sua essência. Eu não consigo. Eu não consigo perdoar com facilidade. Eu não consigo ser bondoso com facilidade. Eu não consigo admitir as minhas vulnerabilidades com facilidade. Eu não consigo, ainda não consigo. Mas isso não significa que eu não esteja em uma caminhada. Porque o processo de estar aqui hoje, em plena transição planetária, não é melhorar em tudo. Porque todos nós aqui temos um planejamento reencarnatório. E talvez nós tenhamos que melhorar só em 2 ou 3 coisas.
Tem. Porque se esses pontos forem melhorados, se esses pontos forem modificados, nós mudaremos também os outros. É como uma alavanca. Se eu me torno mais humilde, e talvez seja a tarefa de hoje, para todos nós, e vejo humildade não é se diminuir, humildade não é se elevar, humildade é você saber o seu tamanho, não é saber quem você não é e quem você também não é nas duas medidas, é saber o real tamanho, é saber quem nós somos. Se nós sabemos, se nós descobrimos, se nós evoluímos nesse campo do saber interior, todas as outras coisas serão acrescentadas. Como nós vamos melhorar no campo do orgulho, se nós não admitimos que somos orgulhosos? Como nós vamos tratar o processo de ansiedade se nós não admitimos que estamos ansiosos? Como nós vamos tratar o processo de ansiedade se muitas vezes os nossos preconceitos sobre medicação impedem que você passe por um processo farmacológico que em alguns casos são necessários? São extremamente necessários. Quando a gente fala de transtorno mental, quando a gente fala de transtorno mental e faz essa vinculação com a doutrina espírita, nós não podemos nos esquecer que não começou aqui. E se algum transtorno eclodiu, e se por algum motivo ele veio à tona, não é porque nós estamos aqui também, a outro ponto, antes de começar qualquer frase prédica, dizer que você não está aqui pagando alguma coisa. Você não está aqui porque você tem um transtorno de bipolaridade, porque você tem um TDAH, você não está pagando nada a ninguém. Deus não é um instrumento cobrador. Nós não fazemos uma barganha com Deus. Deus é uma energia ao nosso redor, generosa, justa, amável. Obrigado. Generosa, justa, amável, consoladora. Se nós vibramos na abundância divina, nas possibilidades de uma abundância divina, nós mudamos a nossa sintonia e olhamos os problemas como oportunidades. Muitos casos de transtornos mentais que estão eclodindo, e muitas pessoas vêm dizer por aí, inclusive médicos, abordando apenas a parte material, dizendo que eles só não eram conhecidos. Não é verdade. Por quê? Ano passado nós tivemos 500 mil pessoas só no Brasil afastadas por ansiedade, depressão e burnout. Incapacitadas de trabalhar, incapacitadas de atuar com funcionalidade no seu cotidiano. Isso não é reconhecido. Existem casos, sim, de pessoas que são autistas e que de fato estão se descobrindo em algum nível de espectro. Sim. Existem pessoas que tinham TDAH e não sabiam. Sim. Mas essa enormidade, nós já estamos batendo, possivelmente vamos bater segundo as pesquisas,
com 50% de transtorno mental das pessoas até 2030. Ou seja, metade aqui vai ter algum tipo de transtorno mental e a outra metade vai fingir que não vai ter. Vai fingir, porque ele está todo mundo com as emoções à flor da pele. E é o primeiro tópico de hoje. Estamos vivendo uma transição planetária. O próprio Kardec disse que serão os sinais de uma transição planetária quando a loucura tomar posse de grande parte da humanidade. Crianças irão querer tirar a própria vida. E pessoas, mesmo vivas, encarnadas, desencarnadas. Olha, ele não teve tempo e linguajar material para explicar muitas coisas. 13 anos de trabalho. Loucura dos tempos de Kardec significa para hoje, como Freud tratava como loucura, como Freud tratava histeria, que nós chamamos hoje de transtornos de pânico. Loucura significa distúrbios emocionais. Porque nós passaríamos por uma modificação energética no planeta. O planeta evolui. Transição planetária é transição do planeta. É um planeta que passa de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E toda modificação, toda transição traz questões muito graves e muito sérias. O próprio Carl Gustav Jung, no seu livro Diário, ele vem dizer para a gente, que é o pai da psicologia transpessoal. Quantos jungianos nós temos por aí atendendo nas clínicas? Ele é simplesmente o pai dessa psicologia. Quanto que o William James também acreditava em processos de obsessão nos seus livros, nos seus métodos de investigação psicológicos. E Jung dizia no livro Diário que entraríamos numa, que ele chama de era de aquário. E disse abertamente para a ciência, publicou papers em relação a isso. O planeta entraria numa outra hierarquia de mundo, em que não mais seria possível esconder nada. Tudo que está no inconsciente, tudo que ainda não está cicatrizado dentro da alma do ser, viria à tona. Porque o que é a transição planetária? Eu tenho essa mesa no escuro. A vida de Jesus foram velas. E à medida que o mundo vai se posicionando, vê nosso querido Kardec dizer na Gênesis, é um posicionamento planetário em relação ao sistema solar, em relação ao centro da galáxia. Galileu Galilei vem explicar em espírito para a gente. É um posicionamento novo. Isso traz tempestades solares do Sol. Hoje a ciência já trata que tempestades solares, que a órbita eletromagnética tem uma influência no nosso psiquismo forte. Estamos aqui falando de astrologia, estamos falando de energias. Toda vez que nós temos uma chuva, uma tempestade solar do centro da galáxia, as estrelas do centro da galáxia e também do Sol, nós temos o que chamamos de massa coronal, uma ejeção de massa coronal, que vem para trazer novas luzes para o planeta. Nós estamos, isso nunca foi visto em toda a humanidade, pelo menos nessa humanidade, 6 cometas de grandes
expansão. Antigamente a gente falava, o cometa Halley vai passar, mas só daqui a 70 anos. Agora nós estamos no 6º objeto, o 6º, grande, do tamanho de um estado brasileiro, passando por uma economia planetária, como nos explica Galileu Galilei. Só que é tão bonito o cometa, porque Galileu veio nos mostrar que o cometa é o futuro planeta. Aí algumas pessoas dizem, passou 13 átomos pela Terra. Ele é uma nave. A concepção dos espíritos, ele é uma nave. Porque Kardec veio nos dizer que ele é um objeto celeste, que navega pelo universo. Mas na verdade ele é um cometa, que é como os outros cometas, só que mais desenvolvido. Porque ele tem todas as características do cometa. Ele só tem uma diferença. Ele se aproximou mais de um crescimento do que os outros. Então ele passa pelo sistema solar fazendo captações, se alimentando, como o nosso planeta já viu isso. Consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, que Jesus é o governador planetário. E cada cometa tem o seu ser crístico, porque ele vai se tornar um planeta. Isso não é misticismo, isso é ciência. A ciência veio nos dizer que esses cometas são cometas, porque eles têm todas as características níquel. Tem que chamar o André para explicar a composição, eu não sei a composição do cometa, mas ele tem anomalias. Mas o mais importante é que o Kardec veio nos dizer. Kardec veio nos dizer que todo cometa ele tem uma cauda, e essa cauda nos deixa uma poeira estelar. Aí está o X da questão. Toda cauda tem uma poeira estelar, e essa poeira deixa fluidos, novas energias que revitalizam os órgãos. Só que já é o 6º que passou, e nunca antes, e já foi no estado 7º. Ou seja, 7 trombetas, 7 avisos, sinais de que nós estamos sendo revitalizados, para que nós possamos sair de um nível de provas e expiações para um outro nível planetário. Isso gera o quê? Perturbações psíquicas. Se você tem uma tomada de 220 ali, naquele disjuntor, e você é uma peça de 110, vai funcionar? Nós temos uma tomada que está caminhando para se tornar 220. E o ser talvez esteja em 110. E nós temos que trabalhar virtudes dentro de nós. Albert Einstein veio nos dizer e veio nos trazer uma questão extremamente importante. Energia é igual a massa. Nós somos feitos de energia. Não existem vários estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Nós somos partículas de energia conscienciais diante de um universo vasto, profundamente amados por Deus. E nesse momento que aquele disjuntor pede 220 e a sua consciência, isso não é religião,
Você pode estar numa igreja católica, você pode estar numa igreja evangélica, você pode estar num templo budista, e a nossa consciência vai começar a falar: é preciso evoluir. Porque as frequências são diferentes e é necessário uma adaptação. É necessário ser menos egoísta. É necessário ser mais generoso. É necessário ser mais humilde. É necessário ser mais manso. É necessário se pacificar para que a gente eleve essa. É necessário sair da culpa. O equilíbrio, a virtude. O equilíbrio. Não o equilíbrio perfeito, certo? Mas o equilíbrio possível. Mas não é alguém mais pedindo. Não é Jesus voltando à terra e pedindo: arrependam-se. Não é João Batista com uma frase que ressoa até hoje: se modifique, arrependam-se, é metanoia. Significa o quê? Se modifique. Se modifique. Mudem os seus corações, mudem a sua frequência, mudem o que há dentro de você, desse tesouro que nós somos, para que nós possamos estar adaptados. Porque se eu não mudo de forma muito inconsciente, eu tenho culpa. A culpa começa a surgir. E de encarnação a encarnação, sabendo que este momento de transformação chegaria, as culpas se tornam desajustes conscienciais. Nós vamos errando, vamos cometendo equívocos. E veja, ter um transtorno mental não é uma punição, é uma consequência dos nossos atos. Quantas pessoas, isto está em várias obras espíritas, no mundo espiritual, nos trazem a questão de que quando chegam lá se sentem altamente culpadas pelo que não fizeram, pelo que fizeram. Trabalhar a culpa talvez seja a maior virtude do ser humano numa nova era. Administrar melhor. Nós somos amados por Deus. E naturalmente somos dignos do amor de Deus. Eu tinha uma paciente evangélica, depois que ela descobriu que era espírita, quis ir embora. Está tudo bem. Mas depois ela voltou. Porque ela começou a descobrir que ela fez o curso do Rossano, e depois descobriu que o Rossano também era espírita. Aí ela decidiu voltar. Mas os pais dela disseram para ela: se você casar com alguém que não é evangélico, ele é um ímpio e vai dar errado. Deu errado. Mas na concepção daquela família, o fato dele ser ímpio, dele não ser evangélico, o tornou alguém tóxico, narcisista. Não. Então ela criou, ela construiu uma crença na base do que é certo e do que é errado, vivendo uma ilusão. Quantos maridos espíritas erram? Quantos maridos evangélicos? Vou dizer as mulheres, como diz o Chico, né? No Brau só tem homens, exceto as sogras. Então os homens ressolam. Mentira, as sogras. As sogras não estão lá. As sogras estão no outro plano para as sogras. Inclusive existe uma falange de sogras obsessoras. Pior que eu estava em Recife,
realmente o rapaz estava errando. Embora aquele filme Sexo Distinto se tornou um filme, de fato ele estava errando com a filha. E a sogra estava com raiva lá no mundo espiritual. Mas vamos tirar os óculos, né? São espíritos, não é uma sogra. Não, gente, as sogras querem os melhores dos seus filhos, né? E faz parte do show, né? A sogra é mamãe. A sogra é mamãe, em alguns casos. A mãe que não viu o tá vendo ele que a outra sogra depois ela está falando isso. É tudo antidoutrinário. A minha sogra caiu no céu. Não pegou a vacina. Cuidado que ela vira uma obsessão. Vocês sabem por que Simão Pedro negou Jesus 3 vezes? Alguém aqui poderia me dizer com clareza? Sabe? Sim. Porque Simão Pedro negou Jesus 3 vezes, psicologicamente. Porque Jesus curou a sogra dele. Mentira, gente. Léo, sempre Léo Agora Ritter. entendi. E essa semana no meu estudo de segunda-feira eu ia falar sobre isso. Já sabe o que eu vou dizer. Deixa o Léo Ritter, né? Deixa ele é um comediante, eu não sou. Então, assim, faz parte. O Léo Ritter assume, né? E é engraçadíssimo. Eu sei, eu vi lá na porta. Eu vou dar esse ideia para ele. O problema são as falanges de sogras. Estou brincando, vou voltar. Mas, brincadeiras à parte, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência. Que você se sente culpado por qualquer coisa. Então, naturalmente, nós já reencarnamos com a possibilidade latente de alguns transtornos mentais. Isso já estava prescrito. Mas, de alguma forma, isso não é ruim. Qualquer pessoa só tem um transtorno mental porque ela sentiu culpa. Se ela sentiu culpa, ela se arrependeu. Concorda? A culpa é um alerta da consciência para dizer: não fique amigo do André, fique amigo da Flávia. Estou defendendo as mulheres. Não recebeu a prova. Falei mal da sogra, não fica não. Mas a culpa, ela só fala assim: atenção, degraus. Ela é um alerta. E se esse alerta não fizesse parte, se ele não fizesse parte da composição das emoções de uma mente humana, talvez nós estaríamos numa situação pior. Porque ela é que nos freia. A culpa traz freios ao ser humano, faz ele refletir, faz ele pensar, faz que ele fique atento aos degraus. Atenção, tá aí? Degraus. O medo também, porque o medo nos protege daquilo que nós possamos encaminhar de errado na nossa existência. Então, não existem emoções ruins, a culpa não é ruim, o medo não é ruim. Nós só temos que aprender a administrar essas emoções, porque elas fazem parte da nossa existência. Se não fossem elas, nós talvez não estaríamos em caminhos piores. O fato é, o desajuste consciencial torna latente o transtorno mental. Mas não existe uma regra exata. Muitas pessoas vêm dizer: a pessoa que suicidou, em algum momento ela vem no corpo de uma pessoa autista. Errado. A pessoa que se equivocou
no campo das guerras, vem com o Bautista. Errado. Porque cada planejamento reencarnatório, ele é muito subjetivo. E não é uma regra matemática. Então, cada planejamento reencarnatório, ele traz nuances, traz questões específicas, para que todos nós possamos evoluir, para que todos nós possamos aprender. Se surgiu um transtorno mental, eu juro por Deus, agradeça. Você já está em transformação. Porque se ele advém da culpa, você já se arrependeu em algum momento. E agora está aprendendo a construir novas fases, novos ciclos. O transtorno mental é um conjunto de sintomas. Ele não é um rótulo para a vida inteira. Admitir que tem um transtorno mental, admitir que passa por um processo depressivo, é um norte e não uma sentença. É o norte para que eu descubra onde eu estou e para onde eu vou. Lá em Minas Gerais diz: promotor, promovou. Não é isso? Onde eu estou? E os sintomas emocionais, os sintomas mentais, os sintomas espirituais vão nos trazer esse norte de quanto é importante nós sabermos onde nós estamos. Sabe por quê? A gente precisa medicar certo. Semana retrasada eu atendi um atendimento fraterno, uma moça que estava tomando 20 comprimidos. 20. Porque ela tinha enxaquecas. Então ela tomava remédio para tirar enxaqueca, tomava remédio para colocar enxaqueca, tomava remédio para dormir, tomava remédio para acordar. E muitas vezes remédios da mesma família que faziam o mesmo efeito. Então o Dr. Fritz tentou fazer um trabalho espiritual com ela, não conseguiu. Tentou reenergizar o seu perispírito. Tentou, através da cirurgia espiritual, fazer uma revitalização do seu perispírito. Ele fez a revitalização, mas o corpo físico não conseguiu acompanhar, porque havia uma intoxicação medicamentosa. Então, nem o efeito espiritual se conseguiu fazer. Porque nós temos que aprender como conduzir o processo de transtorno mental. Quando você faz uma cirurgia espiritual em alguém que está em processo depressivo, é algo extremamente valioso. Porque muitas vezes nós nos pegamos com algumas crenças. E essas crenças que eu falei, de que o homem ímpio ia destruir a vida daquela mulher evangélica, também nos cercam. Mentalidades que precisam ser desconstruídas, precisam ser refletidas, meditadas, de que nós não estamos aqui novamente para sofrer. Nós não estamos aqui para viver o processo de sofrimento. O sofrimento é uma consequência de um mundo ainda muito hostil. O sofrimento ainda é uma consequência de um mundo hostil. Então, nós, ao alterar essa mentalidade, isso não só conceitualmente, mas internalizá-lo, deixar escorrer para o coração, deixar que o coração assuma aquela nova crença. Porque a doutrina espírita vem nos dizer que nós não temos penas eternas. Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Porque quem se coloca na condição de um santo não se
permite ser cuidado. Então, o primeiro passo para você ser auxiliado dos transtornos mentais é você aceitar que está doente. É você aceitar que tem um transtorno, aceitar que tem uma dificuldade. Quantos filhos e quantas crianças nós percebemos e nos deparamos em atendimentos no centro espírita que estão doentes? Mas nós vamos conversar com os médicos espirituais, eles pedem para as crianças levantarem e deitarem os adultos. E há um constrangimento. Por quê? É algo tão previsível de acontecer. A criança ela não sabe se defender das suas próprias emoções. A criança não sabe administrar emoções. Se nós que somos adultos não sabemos, como eles farão? São só crianças. Nós temos os neurônios espelhos que chamamos de contágios emocionais. Quantas casas adoecem as suas crianças emocionalmente pela toxicidade de pensamentos, de correntes eletromagnéticas que fluem, que mourejam dentro de um lar doméstico? Aí a criança adoece. E eu vejo pais colocando filhos com 8 anos, 9 anos para fazer TCC, teoria cognitivo-comportamental, trazendo a casa espírita para fazer uma prece, mas eles não querem melhorar. Se nós queremos crianças saudáveis, nós precisamos de pais que busquem saúde mental. Pais que parem de brigar por política, mas que briguem por pautas de cidadania. Pais que olhem para os seus sintomas emocionais e digam: estou doente. Eu tenho TDAH, não tenho vergonha nenhuma, fiz um livro. TDAH. Porque eu tenho transtorno, eu tenho uma dificuldade emocional, eu tenho limitações, eu tenho fragilidades, eu tenho vulnerabilidades. E qual o mal nisso? Quem aqui não tem? Você, o Glige, que fez o prefácio, também tem TDAH. Olha que trabalho bonito que ele faz. E ele admite, no livro também tem o transtorno. Conversando já muito de como ele administra, de como ele faz, a gente estuda, a gente busca artigos científicos, papers, tudo para a gente buscar melhorar. Mas é preciso reconhecer que tem um transtorno. É preciso reconhecer, porque no reconhecimento, aí vem uma questão que vem na fisiologia espiritual, os nossos receptores de serotonina, que mexe com a alegria, receptores de dopamina, receptores que fazem parte das secreções de neurotransmissores responsáveis pela melhoria da saúde mental, eles se abrem como uma flor. A partir do momento que você sai da revolta e você aceita: estou deprimido, eu estou arrasado, alguém me machucou, alguém me feriu, tomei o duro golpe. Isso faz parte da vida. Pessoas são como rosas, muitas vezes elas são lindas, cheirosas, mas quando a gente se aproxima, elas têm os seus espinhos e nós vamos nos machucar. É inevitável na relação de casal de 20 anos você machucar e ser machucado. É impossível, gente. É impossível. Nós vivemos no mundo em
que nós temos espinhos e os outros também. Então, muitos de nós aqui já trazemos no âmago do perispírito latências que vão se materializar em transtornos mentais. Pessoas que são mais dadas à fragilidade da depressão, pessoas que já manifestam um processo de autismo, pessoas que vão vir manifestar processos ansiosos, 100%. Todos nós. Por conta do estilo de vida que nós estamos levando, natural. É natural que você esteja ansioso. Transtorno de ansiedade generalizada. Isso fala muito sobre quem nós somos, quem nós queremos ser, para onde queremos ir, quais são as nossas necessidades. Jesus, quando estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, e quantas vezes esses espíritos elevados que eram esses três, Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, por que perde tempo com tantas coisas? Estava lá Jesus na sua casa e você tentando preencher o seu tempo com coisas que de fato não são tão importantes. O que é importante? O que se torna fundamental? O que deve ser um pilar na nossa existência? A nossa saúde psíquica, a nossa consciência, a maneira como nós lidamos com a gente. Se nós modificarmos a nossa mentalidade de enxergar o mundo, tudo ao nosso redor se modifica. Tudo ao nosso redor se modifica porque você é outra pessoa observando o mundo. Quando alguém aqui tinha 20 anos, tinha uma observação do mundo. Quando você tem 40, você tem outra. 60, outra. O André já tem 100. Então tem 5 observações diferentes. Então você vai melhorando e ampliando a sua capacidade de perceber. Mas isso requer imparcialidade. Se você observa o mundo de uma forma parcial, e um mundo que só tenha o seu viés de pensamento, o mundo vai ser sempre o mesmo. Você não muda. Você não pratica uma ginástica emocional para que você tenha uma melhora, uma amplitude. Quantas pessoas me perguntam: você é de esquerda ou você é de direita? Eu falei: eu sou tão espírita que o meu político é médio. Meu político desencarnou. Então a gente tem que criar uma mesa de obsessão e uma mesa medíocre. Evocar o médico para ser presidente da República. E vocês acham que no futuro não vai ser assim? Porque nós temos uma ingenuidade, que nós temos algum tipo de controle sobre a matéria. Uma ingenuidade tão grande. Certa feita, o doutor Bartolomeu Tacchini veio. Eu faço muitas perguntas aos espíritos, e não só de lá, mas também de todos os lugares que eu vou, e gosto de perguntar muitas coisas, porque Kardec nos ensina a questionar, a perguntar, a ter uma certa percepção sobre as coisas. E ele me disse certa feita: olha só, a vida é como uma corrida de Fórmula 1. A vida no mundo espiritual é uma corrida de Fórmula 1. E quando você para no box, faz um pit stop, é um momento que você fica na terra. O tempo é curto. O tempo é curto. Quem trabalha com mesas mediúnicas, de uma forma mais avançada,
você recebe o Espírito em uma semana. Um mês depois você recebe aquele mesmo Espírito e ele já avançou de uma forma incrível no mundo espiritual. Certa feita, com esse mesmo Espírito, o doutor Bartolomeu, ele me falava que naquele momento tinha participado de uma assembleia do mundo espiritual, estava fazendo cirurgias, mas deu tempo dele participar da assembleia, voltar, fazer o que estava fazendo. Albert Einstein já disse que tudo é muito relativo. O tempo na Terra é muito pequeno, gente. Para a gente perder tempo com coisas muito pequenas. É preciso trabalhar melhor o tempo que nós temos, porque ele é o nosso recurso mais importante para a vida. Quando eu era pequeno e eu observava as pessoas já desde muito pequeno, antes mesmo de fazer psicologia, eu reparava que os meus pais e também as pessoas ao nosso redor acordavam, tomavam café da manhã, trabalhavam, voltavam, assistiam um filme e dormiam. Porque o cérebro, ele não é multifocal. Então as pessoas não se viam tão ansiosas como estão hoje. Não tem um velho ditado popular que diz que a mulher consegue fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo? Mentira, não consegue. A mulher só tem 17% a mais de metabolismo cerebral. Ela não consegue. Dessas 500 mil pessoas incapacitadas, ano passado apenas no Brasil, 500 mil é muita gente. Talvez com um público ativo de realmente 70 milhões de brasileiros que trabalham, 500 mil é muita gente. São 5 Maracanãs antigos lotados. Só que desses 500 mil, 400 mil são mulheres que assumem novos papéis na sociedade, graças a Deus assumem, mas que também ficam com os antigos, de arrumar, de cuidar de casa, e a mulher se torna cada vez mais exausta. A mulher está no calor das emoções, sem saber o que faz. Porque, pior, os nossos pais, não sei os pais de vocês, estão envelhecendo, não desencarnam, que bom, e ficam, mas não souberam envelhecer. E é natural que nós hoje tenhamos a felicidade de possivelmente aprendermos a envelhecer melhor. Mas eles precisam de tempo, de cuidado, de enfermeiros. Ao mesmo tempo que você tem filhos, tem netos, então os que estão chegando e os que estão partindo precisam de cuidados. Ao mesmo tempo que você tem trabalho, você tem certo espírita, falando localmente, como vive? Essa conta não fecha. Hoje nós temos praticamente, a média brasileira é de 5 horas por dia no Instagram. Eu não estou falando outro tipo de rede social. O brasileiro passa 5 horas por dia em média no Instagram. Então, quando a gente desencarnar, vai vir aquele espírito que chegou com o André Luiz. Deixa eu fazer uma ficha aqui da sua vida espiritual. O filósofo Sêneca pede para fazer isso no livro Brevidade da Vida. Conte quanto tempo cada dia você leva para alguma coisa durante toda uma vida. Dos 90, 25 anos foram no Instagram.
sendo que 30 foram dormindo. Tudo bem, tem desdobramento, não vamos contar saúde espiritual, mas já são 55 de 90, metade da vida consciente está destinada. Se você leva 1 hora para chegar no trabalho e 1 hora para voltar, já são 2. Ou mais 10 anos na conta. E quem mora nas grandes metrópoles levam 2 horas para ir e 2 horas para voltar. São 4. Novamente 25 anos. Existem pessoas hoje que vivem 60 dos seus 90 anos presas nos protocolos da vida. Presas, escravas. Eu não falei nem o tempo de trabalho, que são 8 horas por dia, que é o resto. A conta não fecha. As pessoas estão adoecendo porque a conta não está fechando. Quantos de nós têm um tempo semanal de irmos a um parque, de assistirmos um filme relaxados, de fazer uma pipoca e com calma ver aquele programa? E com calma, sem o desejo obrigatório de produzir, de performar, de criar status, essa coisa alucinante. Existem pessoas adoecendo porque viraram influenciadoras. De quê, né? Influenciadoras de quê? Porque antigamente o sonho de uma criança era ser jogador de futebol. Hoje o sonho dos nossos jovens é ser influenciadores. Mudou a perspectiva, mudou a mentalidade. A questão não é a tecnologia, a questão é o que fazemos com ela. A questão é o tempo que nós destinamos às coisas, porque a finitude da vida bate a porta. Quando a gente chega, eu cheguei agora nos 40, né? Mas 40, tá? 40. Se eu emagrecer, eu quero ter um rostinho de 30. Né? Porque a minha avó, com 70 anos, era uma senhorinha enrugada que andava curvada. Qual é a idade da senhora? Eu? 64. 64. Só que parece que tem 50. Se comparado com o passado. Não é verdade? 64 a pessoa já andava de forma mais devagar. Francisco Cândido Xavier vem dizendo no Pinga Fogo coisas que todo mundo deveria botar lá no YouTube e assistir o Pinga Fogo. E Kardec vem reforçar isso em obras póstumas e na Gênese, que a longevidade seria vista como um dos processos de sinal de transição planetária. A longevidade. E os estudos, os papers da atualidade já dizem: não tem como você manter a mesma profissão por 80 anos, se daqui a 10 anos nós vamos viver 110 anos. Boa notícia para alguns, péssima notícia para outros. Sim, vai ficar mais um tempinho. Sim, vai ter que aturar a sua sogra, que você achou que desencarnaria com 80, ela vai até 120. Sim, você vai ter bisnetos. Vai ter tataramentos. A ciência está evoluindo de uma forma que nós já temos cura do câncer, falta só a terceira fase. Terceira fase que demora 2, 3 anos. Gente, daqui a 10 anos será um mundo completamente diferente. Os especialistas em futuro não conseguem prever o que vai acontecer daqui a 2 anos. De tão mutável, rápido. Isso deixa a gente completamente apavorado.
porque mexe naquilo que nós temos mais dificuldade, naquilo que faz com que os transtornos mentais se agravem. Controle. Todos nós temos uma tendência a controlar coisas, pessoas, vidas. Eu vou planejar para dar tudo certo para chegar até aquela porta, mas com certeza alguma coisa vai acontecer. Eu não vou chegar naquela porta na hora que eu quero, eu não vou chegar como eu quero, porque a vida é imprevisível, a vida é impermanente. E se aqui é apenas um pit stop, se aqui é apenas uma parada, por que tanta ânsia em controlar o incontrolável? Por que tanta ânsia para controlar aquilo que nós não temos capacidade de controlar? Os filósofos históricos vêm dizer como se você fosse nadar contra uma corrente dentro de um mar e você fica com cãibra e você se afoga, porque a gente quer controlar a vida, mas a vida não é para ser controlada, é para ser experimentada. Tem uma premissa dos filósofos antigos, históricos, que dizem: nós só somos seres experientes quando vivemos a experiência. É preciso voltar ao curso do rio, é preciso viver a experiência, seja dolorosa, seja não dolorosa, viver a experiência. Mas não viver como obsessor o tempo todo. Terceira maior causa, quarta maior causa de adoecimento: solidão. Está todo mundo se sentindo solitário. Você, para marcar um encontro, tirando a Flávia que marca 1000 encontros, eu não sei como é que ela consegue marcar tanto encontro, eu fico até confuso. Então você tem que abrir um pregão para encontrar as pessoas que você gosta. Não é isso? Dia, hora, e às vezes o pregão não acontece. Aí a gente começa a se perguntar: ninguém quer me ver. Quando você chega numa idade, você tem a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos saíram de casa, os netos, cada um foi viver sua vida. Aí você se pergunta: ninguém quer me ver. Mas na verdade está todo mundo em casa, fazendo a mesma coisa que você e se fazendo a mesma pergunta: onde estão as pessoas? Globo Repórter diria: onde elas estão? O que elas comem? Onde vivem? Como se nutrem? Porque sumiram. Não é verdade? Na pauta jornalística, onde elas estão? Em casa. Fazendo o quê? Com a sua mesma reclamação: estou só. E lá no livro dos Espíritos está escrito o que aconteceria se os laços de família se afrouxassem. Maximização do egoísmo. Então, para eu falar para a Flávia, ela tem que me dizer: posso te ligar? Não é interessante como mudou? Antes tinha um telefone fixo. Eu pegava aquele telefone fixo, eu não sabia quem ligou. Não ligou. Alguns tinham a Bina, né? Que as coisas melhoraram, mas você não sabia quem era, a vida era muito imprevisível. E nós estávamos acostumados com o imprevisível. O André foi executivo de uma grande empresa. Imagina o que é ser um executivo de uma grande empresa hoje. Isso é uma loucura. Quando eu estive em Minas Gerais 15 dias para dar continuidade às obras do Ramed, que eu ainda tenho dificuldade de fazer a sua captação,
Porque é um espírito, veja só como é interessante a mediunidade. Eu, que tenho TDAH, uma mente muito agitada, muitas vezes desordenada, preciso acalmar a minha mente para entrar na suavidade do espírito. É um desafio. Eu só vou conseguir captar um livro, eu só vou conseguir ajustar o meu filtro quando eu acelerar a mente. Então eu estava todo feliz, animado, vou para a desobsessão hoje, botei a roupa. Aí os espíritos falaram: você não vai. Eu falei: por quê? Sua mente está agitada. Se você chegar lá depois da desobsessão, você vai chegar em casa, você não vai escrever nada. Então, por favor, vai dar uma volta, põe um sapato, se for doutor fixo, porque o remédio é mais calminho. Vai dar uma volta, deita no gramado, desanuvia sua mente, que está cheia de coisas, desanuvia isso. E foi uma bênção, né? As pessoas foram para a desobsessão, não precisei participar daquilo, né? Ainda apareceram os meus obsessores, todo mundo tem, né? E nós deveríamos perder a vergonha de falar: tem um obsessor. Qual o problema, gente? O que se espera de um ser que errou tanto em outras vidas? Tem obsessores, tá? É natural que você tenha obsessores, é natural que você tenha seres que falem assim: agora você está bonzinho, né? Ah, lá no passado tu fez isso e aquilo comigo. Aí vem as influências espirituais amplificando as doenças mentais, né? Recentemente eu estive em Recife, nós tentamos auxiliar 6 pessoas que estavam com síndrome do pânico grave, ao ponto da pessoa ter dificuldade de sair da porta da sua casa. A gente não conseguiu um centro espírita para fazer desobsessão. Se você vai a São José do Rio Preto, você não consegue um centro espírita para fazer desobsessão. E quando a pessoa procura auxílio, a pessoa que atende diz: você tem que fazer a sua reforma íntima. O que é completamente além de irresponsável afetivamente, porque uma reforma íntima demora anos para acontecer. Muitas pessoas falam: você precisa fechar as suas brechas. Precisa. Mas se você tem dependência emocional, você precisa se tornar alguém inteiro e não pela metade. Como você vai se tornar alguém inteiro em uma semana? E Allan Kardec nos diz que pessoas que estão no estado de incapacitação mental, esquizofrenias graves, perturbações de ordens psicológicas, devem passar por um processo de desobsessão. Gente, o que a gente está falando aqui é o que Chico fazia, é o que Bezerra de Menezes fazia, é o que Eurípides Bassanufo fazia, era o que o Divaldo fazia. No filme do Divaldo Franco, tem a figura, o personagem do Divaldo conversando com um casal, e nada a ver do filme, daquele casal conversando com as pessoas. Nós temos uma médica amiga que nos visitou no Rio de Janeiro, que ela estava há 20 anos com depressão. A gente tentava remédio, a gente tentava terapia, a gente não entendia o que estava acontecendo. Simplesmente em 2 processos de desobsessão, eu digo 2, ela conseguiu desafastar aquelas influências espirituais. Nós descobrimos que os antidepressivos não estavam fazendo efeito, porque tinham artefatos colocados, evitando que aquela medicação alcançasse o corpo físico dela.
Olha quanto grave isso. E na mente dela, todos os dias, se taque daquela sacada. E quantas vezes ela quis pular naquela sacada? Ela não sabe porque não pulou ainda. Mas depois daquele dia que ela recebeu as cirurgias espirituais, depois daquele dia que ela teve a oportunidade da desobsessão, ela viveu uma experiência espírita. Os 4 espíritos estavam vinculados a ela, querendo tirar a vida dela. Ela não conseguia fazer o coração, gente. Teve momentos da terapia que era para a gente conseguir fazer oração. E ela não conseguia fazer. Após esse momento, após ter visitado a nossa casa, como poderia ter vindo por aquela porta, como qualquer pessoa, ela descobriu que também era médium. E a sua raiva, que era diagnosticada como bipolaridade tipo 2, era apenas uma concentração ectoplasmática mal trabalhada e mal elaborada, que precisava de fluidez. Ela não precisa se desenvolver para se tornar médium, é uma escolha dela. Mas o fato é que ela precisa se educar o seu corpo, porque a mediunidade é um aspecto físico. Se você não educa o seu aspecto físico, você tem problemas. Não é diferente com a mediunidade. A glândula pineal precisa ser bem trabalhada, precisa ser exposta à natureza. Em muitos casos, quando o desequilíbrio mediúnico se torna grave e a pessoa tem uma irritabilidade, que só eu tive isso, a minha vida inteira eu não sabia. E eu achava que fazia parte de uma desregulação emocional do TDAH, quando na verdade era uma irritabilidade, uma concentração de fluidos que precisavam ser doados. Por isso que todo médium sai de uma reunião assim: que paz, porque você doou, o seu corpo foi feito para aquilo, ele foi modelado para ser médium. E quando você atua como médium, você sai assim: ufa, que paz, porque o seu corpo fez aquilo que você nasceu para fazer. Então não é por uma obrigação, não é porque alguém disse que você tem que trabalhar, é por autocuidado. Cuidar da mediunidade é preservar a saúde mental, porque você entra numa subjugação muito fácil, você esbarra em processos mentais psíquicos que se agrava, você fica explosivo, você não entende por que as influências se aproximam de forma muito fácil. O quanto é importante aprender a se blindar energeticamente. O corpo é o tempo. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Nós tínhamos grandes referências aqui na Terra com relação à mediunidade. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco. Nós tivemos uma labora mediúnica maravilhosa. Pessoas que nos deixaram legados maravilhosos. Mas quanto que o Chico precisava, por exemplo, se educar sexualmente. Porque a mediunidade também, ela requer uma robustez sexual. Uma energia, eu não estou falando de sexo, estou falando de energia sexual. Energia sexual é uma energia que parte do centro de força genésica. Então você tem uma energia de criação muito grande. E essa energia, quando ela é reprimida, o teu centro de força é como uma pétala. Fecha. Você está reprimindo algo extremamente importante para a criatividade.
para o campo dos relacionamentos, porque a gente acha que só troca energia sexual numa cama. Só que aqui agora nós estamos trocando muita energia. Inclusive a energia do centro de força genésico, que é uma energia sexual. E nós não temos que ter determinados pudores. Por quê? Nós estamos aqui em busca de uma educação sexual de entendimento maior. Se nós estamos desajustados no campo do sexo, no campo da troca de energias, e isso aqui eu vou contemplar o excesso de delas, porque se o campo relacional se refere ao centro de força genésica, se você está mais em casa, se você está nas trevas, se você desenvolve relacionamentos muito superficiais no campo das trocas sociais, das conexões sociais, esse centro de força também se fecha. Esse centro de força, ele se fecha, afeta diretamente o psiquismo, atraindo depressão, atraindo culpa, porque é uma energia que não está se movimentando, é uma energia que não está dinâmica, uma energia que está estática, e tudo que é estático adoece. A água parada adoece. A vida precisa de dinamismo, e nós precisamos ter dinamismo nas relações sociais e afetivas. Bons dinamismos, bons relacionamentos de saúde psíquica. E as pessoas se dizem, mas o que fazer com um parente narcisista? O que fazer com uma pessoa que é tóxica na minha vida? Naquele momento, infelizmente, aprender a conviver. Mas como é que eu vou aprender a conviver numa relação que é tóxica? Primeiro eu tenho que me afastar dessa relação. E quando a gente vai observar o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá que você não é obrigado a conviver com quem te machuca. Então a vida requer que você tenha estratégias, que eu tenha estratégias emocionais para lidar com pessoas tóxicas. Porque senão você é um joguete desestruturado emocionalmente, que pelos neurônios espelhos eu tenho contágio emocional, e toda vez que eu tenho contato eu saio completamente desestruturado. Seja um pai narcisista, seja uma esposa, um marido, um filho, qualquer pessoa que tenha essa perspectiva mais tóxica, é necessário, como machucado, você precisa proteger a superfície machucada, você precisa cicatrizar, são leis da vida, para voltar ao contato, para voltar a ter um dinamismo de relacionamento. É um autocuidado. Aceitação, né? Aceitação de que é preciso se afastar naquele momento para que você guarde melhor aquela pessoa dentro de você, guarde melhor aquela pessoa dentro da sua alma. Porque tem pessoas que passam na nossa vida com um armário aberto e desarrumam toda a roupa. Não é isso? E se você ficar catando roupa por roupa, ser uma estratégia segura de como evitar que novamente a ventania passe e desarrume tudo, é muito mais fácil eu cuidar da base do armário, eu parafusar melhor aquele armário, eu consolidar aquele armário para que ele se mantenha mais sustentável, porque se fechar alguma roupa não tem problema, o armário está seguro. Jesus tem uma frase muito pertinente: seja manso como as pombas, prudente como as serpentes. Tem determinadas pessoas que há necessidade de
de você ter uma estratégia que não dá para evitar. Se você tem um namorado opaco, que é narcísico, que é tóxico, você bloqueia aquela pessoa, deixa ela viver a vida dela. Mas quando é uma mãe, quando é um pai, quando é uma avó, é impossível você ter zero contato. Então o autocuidado é preservar o seu armário para você conseguir lidar melhor com essas pessoas. Mas não por causa delas, por causa de você. Tem pessoas que acreditam que quando perdoam alguém, elas estão dando um prêmio a outra. Quando na verdade você é o maior beneficiado pelo perdão. Quantas vezes nós nos pegamos por mentalidades arraigadas? Honrar vosso pai e a vossa mãe. Honrar não significa concordar. Honrar significa dar à pessoa o direito de ser quem ela quer ser e agradecer a vida que ela te deu. Para estar aqui vivendo hoje, nesse momento, nesse instante, você precisou de duas pessoas para executar o seu planejamento reencarnatório, para que você esteja aqui nesse breve momento de vida. Você precisou de duas pessoas. Honrar isso é agradecer a vida. Como André Luiz diz, abençoe a vida para que a vida te abençoe. Não precisa concordar, mas também não precisa querer mudar o outro, porque mudar o outro é uma estratégia que, se Jesus fizesse, ele teria transtorno de ansiedade. Concorda? Se Jesus decidisse me mudar, eu estava completamente lascado. E ele estaria muito pior. Ele teria um transtorno de ansiedade severo. Estou brincando, gente, eu não sei. Eu entendi qual foi o problema. Tá? Ah, você tenta mudar? Não consigo. Não sei. Jesus se aproxima do jovem rico e diz: vende tudo que tem e me segue. Você viu Jesus esperneando? Você viu Jesus em algum momento reclamando porque as pessoas não o seguiam? Não, ele quis enterrar o Pai. Ele quis deixar que o Pai vivesse a vida dele com ele. Jesus permite o livre-arbítrio. O que Jesus mais fazia era ser estimulador de vidas alheias, de cuidar de pessoas, para que o amor transformasse aquelas pessoas. Jesus passou 3 anos amando Pedro. E as modificações dos apóstolos foram porque eles foram profundamente amados. Jesus era um professor e eles eram alunos. À medida que ele escolheu alunos para fazerem parte do colégio apostólico, os alunos tiveram a decisão: eu vou ser aluno. E o que um aluno faz? Aprende. O aluno aprende. Então, nós temos que aprender que Jesus não obrigou ninguém a nada. Jesus não obriga ninguém a fazer nada. Então não queira mudar a sua sogra, para que as falanges de sogras não se avolumam. É quase um assertivo evangélico. É isso? Não queira mudar as suas esposas. Estimule-as. Eu sempre digo, sempre penso, e quando a gente fala para empresas, quando a gente fala com pessoas, se tem um grupo de 5 pessoas e uma decide melhorar, automaticamente todas as outras ao seu redor melhoram também. Porque a gente quer ver melhora no outro, mas sem melhorar, não é isso? A gente quer que o outro evolua,
mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, mas quantas vezes nós nos paramos? Eu também preciso melhorar. Um diálogo justo, onde eu sei onde eu preciso melhorar, o outro também sabe onde precisa melhorar. Isso vira uma combinação bonita, porque todo mundo sabe onde precisa melhorar. Esse é o mundo de regeneração. É o mundo em que a dor se extingue, ou pelo menos ela é muito menor do que era. Nós estamos nos preparando para um momento diferente. Mas para fazer parte dessa grande festa, desse grande banquete, é necessário aprender a sentar para aprender. É necessário se desfazer de certezas absolutas. Eu lembro que meu pai, a gente brigava bastante, principalmente quando eu era mais novo e muito rebelde, que eu era, basta ler o livro. E se alguém quiser falar mal de mim, não precisa, eu já falei. Mas eu queria tomar creatina para ter músculos. Aí hoje eu pego a creatina na frente do meu pai e fica assim, né? De propósito, né? Porque hoje eu descobri que a creatina é boa. Porque a creatina ajuda a dormir, melhora o sono, você se estimula, você faz uma atividade física muito mais consistente. Mas na época diziam que não. O quanto hoje nós ainda criamos demônios sobre as coisas, sobre as pessoas, que nós não temos certezas nenhuma. Quanto? Então, por que tantas perguntas? Porque, na verdade, a ausência de perguntas e tantas respostas corretas, consolidadas. Nós precisamos mudar a mentalidade, porque o mundo de regeneração, como o próprio diz Allan Kardec, pessoas que sejam fanáticas não mais ficarão. Quando Allan Kardec e Obras Póstumas veio nos dizer, fanatismo é uma questão psíquica, você tem certezas absolutas de tudo. Pode acontecer o maior desastre e você não muda de opinião. Porque o psiquismo está arraigado, o psiquismo está consolidado naquelas certezas. Então nós temos que flexibilizar, fazermos essa ginástica emocional e termos a sincera percepção de que não temos certeza de nada. Então, em nome das certezas absolutas, a gente vai abrir para perguntas e muitas vezes eu não vou ter resposta.